Olá, bem-vindos ao Vereadores em Ação, o programa que leva a você as informações sobre os mandatos dos vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. Eu estou aqui com o vereador João Farias. O João tem 39 anos, chegou a Araraquara em 2001, quando era afiliado ao PT, foi chefe de gabinete do ex-prefeito Edinho Silva. Hoje ele é filiado ao PRB e é líder do prefeito Marcelo Barbieri na Câmara Municipal de Araraquara. Tem bastante experiência política, mas está em seu primeiro mandato como vereador. Ô João, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Só fazer uma correção, eu cheguei em Araraquara no ano 2000, um ano antes do que o Roberto disse, 2001. Eu falei 2001? Falou, mas não tem problema, é como se fosse em 2001 também, viu, Roberto? Não tem Beleza. problema. Ô João, a gente lembra que uma das suas principais bandeiras na época da sua campanha para vereador era a extinção da taxa do lixo, a taxa ambiental. Você se sente contemplado pelo que o prefeito Marcelo Barbieri fez, isentando as pessoas que não reciclam o lixo de pagarem a taxa? Não, tenha dúvida nenhuma, até porque o projeto que cria a isenção da taxa do lixo para aqueles que reciclam é muito uma construção dessa minha luta que se iniciou no ano de 2007, quando o ex-prefeito Edinho anunciou a criação da taxa do lixo em Araraquara. E aquilo que nós aprovamos aqui na Câmara, Roberto, no ano de 2009, no final do ano 2009, era exatamente o que a gente defendia quando nasceu a discussão da criação da taxa do lixo, que não seria justo com a população da cidade de Araraquara e muito menos seria construtivo do ponto de vista da conscientização da importância da reciclagem, que todos na cidade pagassem uma taxa pelo lixo coletado na sua casa, independente dele reciclar ou não. Ou seja, o fato de todos serem tratados iguais, mesmo tendo comportamentos diferentes, não fazia com que a lei tivesse aquilo que é fundamental para nós, que é garantir que as pessoas entendam a importância da reciclagem. Então, a lei aprovada pela Câmara Municipal em 2009, encaminhada pelo Executivo, aqui para a nossa casa, é exatamente a essência daquilo que nós defendemos quando se criou a taxa do lixo e se criou de forma equivocada. É de que você puna aqueles que não entendem a importância de preservar o meio ambiente. E aqueles que entendem a importância de contribuir com o município, evidentemente, não pode ter o seu bolso sendo penalizado, até porque estão contribuindo com o município. Então, o prefeito Marcelo, na verdade, conseguiu entender aquela nossa ideia, aquela nossa concepção, e eu fiquei muito feliz em poder ver uma bandeira de campanha minha tá sendo garantida logo no início do meu mandato aqui na Câmara. Ô João, você se licenciou do seu mandato no ano passado, durante 6 meses você exerceu a função de secretário municipal da habitação. Como que foi essa experiência? Faça um balanço do seu trabalho na secretaria pra gente. Foi uma experiência positiva, no que pese não ter sido algo longo, afinal eu fiquei lá apenas 7 meses, até porque acabei sendo convocado pelo prefeito para uma outra tarefa aqui na Câmara. Mas eu posso lhe dizer que foi prazeroso ter passado esse período na Secretaria da Habitação. Foi importante para conhecer, inclusive, as dificuldades que você tem no Brasil hoje para viabilizar projetos habitacionais, principalmente aqueles voltados à população de baixa renda. Você encontra uma série de entraves na burocracia, desde o que diz respeito à aprovação do projeto nos órgãos locais como nos órgãos estaduais. Você tem uma série de leis conflitantes, principalmente ligadas à questão do meio ambiente, que acabam criando uma certa morosidade na aprovação dos projetos, mas a Prefeitura de Araraquara vem se esforçando ao máximo para garantir, através do Minha Casa Minha Vida, o maior número possível de empreendimentos habitacionais em Araraquara. Só para você ter uma ideia, nós vamos entregar ainda no mês de fevereiro 498 unidades no Jardim São Rafael para a população de 0 a 3, predominantemente para mulheres mães, chefes de família, e aprovamos ainda, enquanto eu estava como secretário, a construção de mais 1.394 unidades no Jardim São Midei, com extensão Adalberto Roxo. Então, eu acho que foi importante a participação na Secretaria. Nesse período, inclusive, criamos leis fundamentais para agilizar a constituição de novos loteamentos na cidade, como aquela que dá para os proprietários de áreas rurais na cidade a possibilidade de pagar com as áreas remanescentes o mesmo valor do imposto que se pagava nas áreas
rurais, enfim. Com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a perspectiva da nossa cidade, no que diz respeito à área habitacional, é muito positiva. Eu acho que nos próximos anos nós vamos avançar bastante e diminuir substancialmente o déficit habitacional na nossa terra, que hoje gira em torno aí de 6 mil famílias ganhando de 0 a 3 salários mínimos. Ô João, você já tinha tido experiência no Executivo, mas você acha que a sua experiência nessa gestão do prefeito Marcelo, trabalhando no Executivo, melhora até a qualidade da sua relação com o Executivo na sua função como vereador? Eu acho que ela vem a somar. O fato de eu ter ficado 3 anos na chefia de gabinete da prefeitura, na gestão do Edinho, me deu o know-how necessário para entender o quanto é importante a relação equilibrada desses dois poderes, né? O Poder Executivo não consegue viver sem a Câmara Municipal e, consequentemente, a Câmara Municipal também não consegue viver sem o Poder Executivo. Porque por aqui passa as principais demandas da população, né? Quando uma pessoa precisa de uma poda de árvore, quando ela precisa de uma limpeza de um terreno, quando ela precisa de um tapa-buraco, quando ela precisa de alguma lei para atender determinada questão que tem relacionamento direto com a vida dela, é na Câmara Municipal o primeiro local que ela vem, porque o vereador é a pessoa mais próxima do cidadão. Então esse equilíbrio dos dois poderes, essa convivência harmônica, ela é fundamental. E no período que eu tive à frente da chefia de gabinete e tinha a responsabilidade de me relacionar com a Câmara, eu tentei buscar com que a gente conseguisse fazer com que esse equilíbrio fosse respeitoso, garantindo a independência dos dois poderes. É evidente que a participação na Secretaria de Habitação veio fortalecer isso também, né? Mas eu reputo, principalmente ao tempo de chefe de gabinete, essa capacidade e esse entendimento de tentar buscar sempre uma linha em que os dois poderes possam estar caminhando juntos. Porque você tinha uma relação mais direta com os vereadores, né? Na função de chefe de gabinete. Cotidiano, né? Diário, recebia muitos vereadores na prefeitura, sempre que necessário vinha à Câmara, então a gente tinha um contato muito presente. Ô João, como que você avalia o governo Marcelo até aqui? Acho que é um governo altamente positivo, Roberto, até porque Araraquara, nos últimos 10 anos, vive um momento positivo, né? Você vem de algumas administrações que buscaram, dentro das suas diferenças, atender aquelas demandas fundamentais e mais importantes da cidade. O prefeito Marcelo assumiu a administração com o compromisso de dar continuidade a todas as obras deixadas pelo governo anterior, e isso é fundamental para uma convivência sadia na política, e cumpriu aquilo que tinha dito. Os principais programas do governo anterior, que eram positivos na cidade, o prefeito deu continuidade. Agora, o mais importante, ele inovou com outros programas que até então eram vazios na nossa cidade, como, por exemplo, a internet gratuita, que é uma revolução na cidade. Eu não tenho dúvida que é o ápice do momento. Hoje só se fala em internet, em comunicação, Facebook, Twitter, Orkut. Dizem, inclusive, que o Orkut já virou dinossauro, né? De tão rápido que está evoluindo esse meio no Brasil e no mundo. E o prefeito acertou em cheio quando permitiu que a população de baixa renda pudesse também ter acesso, ter o sinal no seu computador para poder acessar a internet, que hoje é um dos mecanismos de informação mais ágeis no mundo. Está reativando a gota de leite, que foi um grande equívoco do governo anterior ter fechado, né? Está com um trabalho incansável de recapeamento e manutenção das vias públicas que foram deterioradas no último período. E está investindo principalmente na modernização, na área da educação e na melhoria da qualidade do atendimento da saúde. Então, acho que essas marcas estão fazendo com que o Marcelo demonstre uma grande capacidade, primeiro, em reconhecer o que foi feito de bom pelos seus antecessores. E segundo, saber que administrar, na atualidade, é saber inovar, trazer coisas novas, né? Trazer oportunidades novas para a cidade continuar crescendo no mesmo ritmo acelerado do Brasil. É evidente que erra, todo mundo erra, não existe administração perfeita. Todo administrador acaba em algum momento cometendo algum equívoco, até por conta da grandiosidade da máquina. Agora, o que é fundamental? Tem humildade até para reconhecer o erro, voltar atrás, dialogar, e a maior prova disso é o comportamento do prefeito com o legislativo, né? De saber entender que o legislativo tem o seu momento próprio, que tem as suas disputas internas, mas de que para o executivo cabe saber reconhecer que é fundamental
andar com o legislativo, sabendo dialogar tanto com quem é da situação quanto com quem é da oposição. E é com esse espírito, inclusive, que eu tento exercer a liderança do governo aqui na casa. Era justamente a minha próxima pergunta. Você tem um papel fundamental, né, nessa ponte entre executivo e legislativo, na função de líder do governo do Marcelo. Como que você vai exercer essa liderança? Eu acho que com a tranquilidade que eu exerci meu mandato. Essa história do que o líder do governo é fundamental, ela é muito relativa, porque os líderes de governo, os pesos maiores para esse cargo, eles vão se dando quando o poder legislativo é maior, quando a casa é maior. Então, veja, é diferente o líder do governo de uma Câmara numa cidade do tamanho de Araraquara para uma Câmara numa cidade do tamanho de São Paulo. Até porque a dificuldade de acesso ao prefeito é outra, a relação com os poderes é outra, a máquina é muito extensa, então o líder acaba tendo um destaque maior. Eu te diria hoje, até pela relação estreita que os vereadores têm com o prefeito, né, de que a principal função do líder do governo numa casa dinâmica como é a Casa de Araraquara, com os vereadores dinâmicos como é a nossa casa, é ter capacidade de defender bem os projetos do prefeito, ter capacidade de debater bem os projetos do prefeito, ter capacidade de dialogar de forma correta com a oposição, sem desqualificá-la, mas ao mesmo tempo sem permitir que ela acabe fazendo das principais ações do governo palanque político para segundas intenções, né? Então eu busco me aprimorar e ser detentor do maior número de informações possíveis do governo, para que no debate interno da Câmara eu possa defender o governo com qualidade. Defendendo o governo com qualidade, eu acho que é natural o processo de convencimento em relação à maioria. Porque não é verdade que todo mundo que está aqui tem voto fechado. As pessoas precisam ser convencidas, elas precisam se sentir de fato entendedoras de que aquele assunto que está sendo tratado tem que ser votado daquela forma. A Câmara de Araraquara não é uma Câmara onde as pessoas são guiadas apenas pelos seus interesses individuais. Aqui os vereadores pensam de forma coletiva, né? Então eu acho que você ter capacidade de defender o governo, os projetos do governo, com qualidade é o que te dá a possibilidade de você construir a maioria, né? E é com esse sentimento que eu tento atuar no dia a dia. Tá certo. Bom, esse foi o Vereadores em Ação. Recebendo aqui o vereador João Farias. Obrigado, João, pela entrevista. Eu que agradeço, parabéns aí pela comunicação, por esse grande projeto, essa grande iniciativa. Espero voltar pelo menos mais umas 20 mil vezes aqui, né, Roberto? Com certeza. Um abraço. Obrigado, até o próximo Vereadores em Ação.